O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deve enviar em outubro, que está chegando já, um projeto de privatização da Sabesp para a Assembleia Legislativa do Estado. Beatriz Manfredini de volta ao vivo ao Jornal da Manhã com informações para a gente. Como é que estão essas articulações, Manfredini? Olha, Lívia, agora o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai começar uma segunda etapa das articulações pela privatização da Sabesp. O que eu apurei é que o governador já tem em mãos o projeto, então, de privatização que vai enviar para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, provavelmente agora já no mês que vem, em outubro. A gente já tinha antecipado aqui, né, que a intenção do governo do Estado era realmente enviar esse projeto e, quem sabe, conseguir a aprovação dele ainda em 2023, isso porque na visão, né, do governador Tarcísio de Freitas e também do presidente da Alesp, André do Prado, do PL, por exemplo, é muito importante que o projeto passe ainda esse ano, porque a corrida eleitoral do ano que vem, as prefeituras, pode atrapalhar essa tramitação. Então, o governador de São Paulo está com o projeto de lei que autoriza a venda da Sabesp em mãos já, deve encaminhá-lo para aprovação em outubro, no mês que vem. E por que eu falei numa segunda etapa, né, desses trâmites? Porque a gente lembra, e conversamos aqui extensamente sobre isso no último mês, que o governador estava se reunindo com os 375 prefeitos que estão fazendo, que gerem cidades que têm contratos de água e esgoto com a Sabesp. Essas reuniões terminaram ontem, então ontem foi o último dia de reuniões com os prefeitos e agora ele começa uma segunda etapa, que são as reuniões com os deputados estaduais. A informação que eu consegui é que ainda está se estudando, né, se essas reuniões com deputados vão acontecer em blocos, vão acontecer por partidos, se serão agendadas de outra forma mais individual ou em grupos menores, mas a intenção então é que em breve ele comece a conversar com os deputados estaduais daqueles mesmos moldes em que a gente falou sobre a reunião com os prefeitos. São reuniões em que o governador Tarcísio de Freitas e a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende, fazem uma espécie de apresentação para esses parlamentares e na época para os prefeitos, apresentando aí os pontos que eles acham importantes e vantajosos nessa privatização, como eventual redução de uma tarifa e também a antecipação em 4 anos daquela meta de universalização dos serviços. Também falam bastante sobre despoluição do rio Tietê. Então, essa é a próxima etapa que deve começar em breve. Lembrando que alguns pedidos dos prefeitos foram acatados também nessas reuniões e aí agora muita expectativa para o envio desse projeto à Alesp no mês que vem. É um trabalho de convencimento muito grande, é isso que se fala nos corredores do Palácio dos Bandeirantes, convencimento dos deputados, convencimento dos prefeitos que também tiveram que conversar aí muitas vezes com vereadores. Então, um trabalho que ainda tem bastante coisa para ver pela frente, mas que a gente aguarda. Agora, lembrando também que há uma preocupação por parte de Tarcísio de Freitas e dos deputados da base aliada de uma dificuldade nessa aprovação, não só por conta de uma provável corrida eleitoral no ano que vem, que se esse projeto ficar para 2024, isso pode ser complicado, mas porque Tarcísio tem enfrentado dificuldades de diálogo dentro da casa e isso pode atrapalhar os planos dele na visão de algumas pessoas, alguns deputados bem próximos ao governador, inclusive, Lívia. O que exige ainda mais articulação, não bastasse essa articulação natural que ele tem de fazer com vereadores, prefeitos e deputados estaduais para convencê-los da importância dessa proposta. Agora, falando ainda, Manfredini, sobre essa questão da privatização da Sabesp, me parece que no dia 3 de outubro, Sabesp, funcionários de Sabesp, também do metrô e da CPTM devem se reunir numa greve para questionar justamente esse processo de privatizações. É isso? É isso, Lívia. Essa greve, que deve durar 24 horas, foi aprovada ontem por sindicatos e representantes desses trabalhadores. Então, os trabalhadores de Sabesp, CPTM e Metrô se uniram contra essas privatizações. A gente está falando agora da Sabesp especificamente, mas a gente lembra, né, que a gente já trouxe aqui o que o governador pretende privatizar todas as linhas do metrô, que ainda não foram concedidas à iniciativa privada, e pretende fazer o mesmo também com a CPTM. São projetos que
já estão em andamento dentro do Palácio dos Bandeirantes. Por isso, esses trabalhadores, então, aprovaram uma greve marcada para o dia 3 de outubro, de 24 horas. Ainda falta um tempo, tem negociações sobre o assunto sempre acontecendo, mas a princípio foi marcada. Inclusive, a presidente do Sindicato dos Metroviários, a Camila Lisboa, fez uma publicação nas redes sociais e disse o seguinte, olha, nós temos aqui, abre aspas, acabamos de aprovar a greve no metrô no dia 3 de outubro, unificou com a CPTM. Vamos parar porque é um absurdo privatizar metrô, trem e água e deixar esses direitos básicos a serviço de enriquecer meia dúzia de bilionários. Não queremos deixar as linhas de trem e metrô virar via calamidade, uma referência aí a alguns nomes, né, de empresas que administram metrô e CPTM que apresentam alguns problemas. Então essa greve foi marcada, lembrando que também eles fizeram, esses trabalhadores, Lívia, um plebiscito que começou a circular por diversas cidades do estado no último dia 5 e deve continuar circulando até dia 5 de novembro, e eles tentam, os sindicatos e os representantes, recolher aí as opiniões da população sobre essas privatizações. Ou seja, tem de convencer também e principalmente a população. Beatriz Manfredini volta já com mais informações para a gente aqui de São Paulo.